Nós vamos continuar o nosso estudo em Salmo 78. Estamos falando dos contrassensos do povo de Israel e a misericórdia de Deus. Contrassenso quer dizer absurdo. O absurdo de Israel é, mesmo Deus sustentando a nação se rebelou contra Deus. Nós vimos até o versículo 31, quando eles queriam carne. Deus deu carne, depois os matou. Não era errado querer carne, mas tinha que pedir a Deus e não fazer o que eles fizeram, reclamando do Senhor, reclamando do alimento que Ele estava dando. E o outro contrassenso que nós vamos ver a partir do versículo 32 é que, mesmo sendo perdoado, Israel se desviou de Deus. Tudo isso serve para o nosso ensino. Você é perdoado por Deus dos seus pecados e não faz sentido você se desviar de Deus. Aquele que te aceitou um dia, te perdoando em misericórdia, em amor, Ele quer que você viva para sempre com Ele. Não é pedir demais que a nossa vida seja entregue ao Senhor completamente. Nós perdemos toda a possibilidade de vivermos para nós mesmos, porque nós já estávamos mortos nos nossos pecados. E se nós estamos vivos hoje, é por causa da bênção da salvação em Cristo. Mas a nação de Israel não via assim. A nação de Israel foi perdoada pelo Senhor, mas se desviou de Deus de novo e outra vez. Então nós vamos ver a partir do 32. Eu vou chamando o seu nome e você lê o versículo quando eu te chamar, tá bom? Então nós vamos ver que a nação continuou em pecado. Jonas, pode ler o 32? Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Sem embargo, ou seja, sem parar. Quando uma obra é embargada, né? Diz que uma obra foi embargada, é porque houve alguma irregularidade, então foi interrompida. Mas a nação de Israel não interrompeu a prática de pecado. Não criam naquilo que Deus estava fazendo, nas maravilhas de Deus. Por isso Deus teve que matar vários deles. Val, pode ler o 33? Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Então a nação, naquele estado de pecado, Deus fez com que a vida deles passasse no sopro. A vida já é no sopro, mas eles morreram muito cedo. Muitos deles morreram antes do tempo, se nós podemos dizer assim, porque desobedeceram ao Senhor. Agora, quando eles viram pessoas morrendo ao redor deles, aí sim eles ficaram bonzinhos. Aí eles começaram a se arrepender de seus pecados. Mas veja, se arrepender é uma maneira que a gente está dizendo que eles pensavam que estavam se arrependendo, mas não era de coração. João Mendes, 34. Quando os faziam morrer, então buscavam um arrependimento, procuravam a Deus. É assim, não é? Quando as pessoas estão num aperto, elas começam a buscar a Deus, mas não era de verdade. Parecia que eles estavam se lembrando de Deus, mas eles estavam aterrorizados, eles estavam com medo. Não é bom servir a Deus assim. Nós, os crentes, não devemos servir a Deus com pavor de Deus, mas nós devemos servir a Deus em gratidão de vida, entrega. Zenita, pode ler o 35, por favor. Lembrava-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Quando você lê só o versículo 34 e o 35, você pensa, o povo mudou de vida. O povo louvava a Deus, mas não era de verdade. Aquilo era apenas uma religiosidade, como muitas pessoas praticam, né? A religiosidade. 36, Deise. Mas todas as palavras deles eram mentiras, e tudo o que diziam era
estavam firmes com Deus. Versículo 37, Ronaldo. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Falsidade. Será que eles estavam conseguindo enganar a Deus? Não, eles não estavam conseguindo enganar a Deus. Deus sabia disso. E apesar dessa hipocrisia, Deus estava sendo misericordioso com eles. Gabi, o versículo 38. Não dá largas à sua indignação, ou seja, ele não expande a raiva, a ira, a braveza de Deus, né? Não, Deus fica, Deus é misericordioso para com eles. Deus dá mais uma chance, mais outra chance, e é assim que Deus tem agido também com a vida de muitas pessoas, amigos e parentes nossos, que não estão dando para Deus a oportunidade dele trabalhar na vida dessas pessoas. Elas pecam contra o Senhor e algumas delas até fingem que são interessadas no Evangelho, mas elas estão só tentando barganhar com Deus, tentando fazer uma troca com Deus, mas eles não sabem que Deus conhece o íntimo do coração de cada um. Versículo 39, Rafa, pode ler? Lembra-se que eles são carne, vendo que paz que já não morre. Deus sabe que essas pessoas, mesmo que elas querem ter uma vida longa, querem usar a religião para se aproximar de Deus e fazer com que Deus não as destrua, para que elas tenham uma vida longa, Deus sabe que elas não passam de carne e o vento que espalha essas pessoas. Deus sabe tudo sobre nós, sobre os incrédulos, sobre a hipocrisia do crente, da incredulidade do não crente. Ele sabe tudo isso daí. E por que Ele deixa? Porque Deus Ele está sempre dando a chance para as pessoas. Deus sempre dá oportunidades. E Deus quer falar com elas através das nossas vidas. Por isso esse texto é tão importante para mostrar quem é o homem e quem é o verdadeiro Deus. A Tânia pode ler o versículo 40 sobre a rebelião deles. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram? Muitas vezes. Você lendo Números, você fica espantado de quantas vezes eles reclamavam. Eles falavam que eles queriam os legumes que tinham no Egito, a carne que tinha no Egito, o descanso que eles tinham no Egito, mas tudo isso era mentira. Eles saíram do Egito com mão poderosa e saíram dali porque eles estavam clamando ao Senhor, e por 3 ou 4 vezes nós lemos quando Moisés ia libertá-los, que Deus ouviu a aflição do povo. Então é mentira esse negócio que eles tinham cebola, melão, e eles tinham descanso. Não, isso era mentira. Eles estavam clamando para que Deus os tirasse daquela situação. Deus os tirou e Deus estava pedindo um tempo para eles, como se Deus precisasse disso, né? O tempo que Deus estava pedindo para eles era: aguenta um pouquinho, vocês vão passar por uma prova. E na verdade eles foram reprovados, porque eles não amaram o Senhor. Eu não sei se eles passariam 40 anos no deserto. Eu sei que se fosse numa caminhada normal seriam 11 dias. Mas eles passaram 40 anos no deserto. Mas digamos que eles não iam na caminhada normal, porque isso não era plano de Deus. A caminhada normal era sair, quem sabe um pouquinho do mapa, eles iam sair do norte do Egito e eles iam passar pela terra dos filisteus,
e entrar em Canaã. Eles não iam nem atravessar rio, nem mar, eles iam em terra mesmo, 11 dias de caminhada. Só que Deus não os deixou por 2 motivos. Primeiro, ou por 3 motivos, né? Primeiro, porque eles tinham que passar na terra dos filisteus. Os filisteus seriam conhecidos como os maiores inimigos da nação de Israel. E os filisteus, eles desenvolveram armas de ferro, enquanto o povo de Israel nem sabia lutar. E o povo de Israel só lutava, se precisasse, com uns pedaços de pau e pedra. Mas os filisteus, eles sabiam forjar ferro e fazer armas poderosíssimas para a época. Então Deus queria poupá-los. A outra coisa é que se eles entrassem já naqueles dias, tinha os inimigos dentro de Canaã, caso eles passassem pelos filisteus. Tinha o pessoal lá de Canaã, que seria um problema também. Como é que Deus iria fazer? Nesse tempo que o povo ia pelo deserto, Deus ia mandar abelhas. Tem mel aqui, né? Deus ia mandar abelhas para afugentar os moradores de lá. Deus também ia dar um tempo para que a terra se esvaziasse das feras, porque lá em Israel tinha leão, por exemplo. Então Deus ia fazer isso naturalmente. É claro que Deus pode fazer tudo de uma vez, mas Deus preferia usar um tempo assim. E a terceira razão é porque Deus queria provar o coração deles, para ver se eles amavam realmente o Senhor. Deus já sabia a resposta, mas eles não sabiam, por isso eles foram provados. Nós calculamos, irmãos, que tirando a viagem de 11 dias, nós calculamos que aquela viagem até Canaã duraria 2 anos. Não por causa do percurso, é porque Deus queria ensiná-los a adoração verdadeira através do tabernáculo. Deus queria dar a lei no Monte Sinai, Deus queria ensiná-los a acampar em volta do tabernáculo, para eles levarem uma adoração correta. E quando eles partiram do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e indo para a forquilha do Monte Sinai, que sabem o mapa, o desenho, né? Quando eles chegaram ali, eles passaram 1 ano e meio, mais ou menos, e até um pouco mais do que aquilo. Ou seja, até eles chegarem em Canaã, nesse caminho, seriam 2 anos. Mas vocês sabem onde que eles encalharam, né? Num lugar chamado Cades Barneia. E lá eles ficaram andando em círculos por 38 anos. Eu já errei algumas pontes da marginal do Tietê e tinha que rodar até achar outra saída, rodar no viaduto. E uma vez eu rodei 3 vezes. Mas tudo bem, com o trânsito e tudo foi bastante, 40 minutos mais ou menos. Agora eles ficaram rodando 38 anos sem achar a saída, é porque eles estavam se rebelando contra o Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus acabou matando aquela geração mais velha. Só ficaram pessoas de 20 anos para cima, ou 21 anos para cima. A Tânia leu o versículo 40? Deu, né? Agora a Simone, estou brincando, a Silvânia. A Silvânia vai ler o 41, como eles tentaram, Senhor. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. É um disparate isso, é um contrassenso, é um absurdo que eles fizeram. Eles não aprenderam a lição suficiente, mas eles continuaram
tentando o santo de Israel. Eles se esqueceram de Deus. Versículo 42, Tiago. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Agora Deus vai começar a relembrar do que aconteceu no Egito. Mais ou menos a história que eu estava contando para os irmãos. Deus vai relembrar como Ele tirou o povo com mão poderosa e ainda assim Israel se desviando do Senhor. O José, pode ler o 43? De como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Tá bom, Zoan é no Egito. Como Deus fez no Egito? Aí ele começa a numerar, para vocês lembrarem e para nós lembrarmos um pouco do que Deus fez. Vamos ver o que ele fez? Versículo 44, João. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse das águas. Lembram, né? A primeira praga. 45, Joãozinho. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. E cada uma dessas pragas correspondia a um ataque contra o Deus do Egito, os deuses do Egito. Deus foi fazendo isso, então não tem por que eles se desviarem do Senhor. Idênio 46. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Os gafanhotos vieram acabando com tudo, várias pragas. 47, irmão Zé de Paula. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Lembram, né? Como que se chamava lá no texto, chuvas de pedra? Vocês lembram dessa praga? Saraivada, né? Eram as chuvas de pedra que Deus trazia, destruindo as plantações. 48, Neto. Entregou a Saraiva o gado deles e os raios dos seus rebanhos. Deus chegou a matar animais com pedrada na cabeça, né? Que vinha do céu. Então eram pedras grandes. Eu estava tentando lembrar se fala o peso lá. Eu sei que em Apocalipse fala de pedras caindo de 35 quilos. Alguém lembra se nas pragas do Egito falava alguma vez do peso das pedras? Lembra, Joãozinho? No versículo 49, como Deus fez ainda contra o Egito. Simone, 49. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Então nós tivemos, naquela época eles viram a atuação dos anjos causando grandes desastres no Egito. Por que Deus está falando tudo isso? Se eu fosse usar um termo assim bem até ofensivo, eu diria assim: Deus está jogando na cara deles. Deus não precisa fazer isso, evidentemente, mas Deus está esfregando na cara deles. Veja o que eu fiz, gente. Vocês não se lembram do que eu fiz? E por que vocês estão se esquecendo de mim dessa maneira? Então Deus às vezes tem que fazer isso conosco também. Quando você começa a duvidar da bondade de Deus na sua vida, Deus começa a trazer à sua memória várias coisas que Ele fez no passado, e às vezes passado bem recente. É claro que nós tivemos dificuldades, mas veja que Deus nos livrou até mesmo nas dificuldades. Pastor João, versículo 50. Abriu um caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Nós vemos que Deus fez isso. Agora nós não estamos falando do povo de Israel, todos estão entendendo que Ele está fazendo isso com os egípcios, né? Ele está lembrando Israel
O que ele fez no passado era para eles terem uma atitude diferente, não esse absurdo de serem perdoados, livrados, libertados e estarem se desviando do Senhor. De novo, Jonas, versículo 51, a última praga. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Cã é uma forma de dizer o Egito, tá bom? Então o Egito é o Cã. Na versão antiga era o cão, né? Agora as versões mais novas mudaram para Cã. E Deus, na última praga, feriu todos os primogênitos. Lembrem-se que o que Deus fazia sobre o Egito era só contra o Egito. A nação de Israel estava na terra de Gósen e Deus estava protegendo de quase todas as pragas. A nação de Israel não sofria essas pragas, mas essa daqui ela sofreria caso não obedecesse ao Senhor. Versículo 52, Val. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Aí nós voltamos para onde nós estávamos, o povo no deserto. E o povo no deserto foi muito bem cuidado. Quando fala saiu como ovelhas, não como ovelhas desgarradas, mas como ovelhas com um pastor. E o pastor era Moisés. Moisés os guiou. Eles estavam debaixo de Moisés, eles estavam debaixo da coluna de fogo, da nuvem. E lá em 1 Coríntios 10 fala que todos estavam debaixo do mesmo mar, porque eles passaram, podemos dizer que eles passaram debaixo do mar. Aqui não tinha água, né? Mas eles passaram numa altura que, se o mar estivesse fechado, eles estariam no fundo do mar. Então eles passaram por baixo do mar. Deus os protegeu. Saiu como ovelhas. Deus foi muito bom para com eles, como tem sido para conosco. Irmão João Mendes, versículo 53. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Deus acabou com o exército de Faraó, do Egito, através do fechamento do mar. Nem sei se deu tempo deles morrerem afogados, né? Morreram esmagados pela força daquelas águas. Contudo, a Bíblia diz que se afogaram e foram parar na praia. Versículo 50, mortos, né? Na praia, mortos. Versículo 54. Irmã Zenita. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Esse foi o fim de um ciclo. Deus os levou até a Terra Santa, e Ele também deu a lei através daquele monte Sinai, e Deus os levou em segurança. E o último versículo que nós vamos ver nessa noite, Deise pode ler, o 55. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto seu povo avançava, que partiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Só 2 lugares Deus mandou destruir tudo, inclusive as casas. Mas as demais cidades Deus falava: não destruam as casas, não destruam os pomares, porque vocês vão usar, vocês vão morar nas casas dos cananeus, vocês vão comer do fruto deles. Então não destruam os pomares. Só 2 cidades que Deus mandou destruir tudo. Então veja, nós temos, ou eles teriam quantos motivos? Nós lemos aqui mais do que 20, 30 motivos eles teriam para obedecerem a Deus, mas não foi isso que fizeram. Então são esses os contrassensos, os disparates, os absurdos do povo de Israel
Deus, contra a misericórdia dele. Primeiro, porque foram sustentados e Israel se rebelou contra Deus. Foram perdoados e Israel se desviou dos caminhos de Deus. Em outra oportunidade, se Deus permitir, nós vamos ver que o povo, sendo desobediente, Deus os amou e Deus pastoreou o rebanho. Então o perdão de Deus está aí. Lembram que Deus perdoou Davi daquele terrível pecado? Deus perdoou Pedro quando o negou seu filho Jesus. Deus perdoou Paulo, que era o perseguidor da igreja, e Deus tem perdoado a você também dos seus pecados. Então é um absurdo você se desviar do Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo Teu grande amor, misericórdia, cuidado, livramento e pastoreio. Ó Deus, seria um absurdo nós daqui, de onde nós estamos, nos desviarmos dos Teus caminhos. Livra-nos, ó Pai, dessa loucura, que não sejamos como o povo de Israel. Mas nós sabemos, ó Pai, quando somos sinceros em ler a Tua palavra, que nós somos muito semelhantes a Israel. Rogamos, ó Pai, que sejamos daqueles remanescentes, aqueles que permanecem firmes no Senhor. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém.